Então, pessoal, bom dia. Vamos hoje para a nossa primeira aula aí do segundo semestre. Tá? O nosso primeiro assunto do segundo semestre é período pré-colonial. Tá? Primeiro, gostaria de esclarecer para vocês o seguinte: por que pré-colonial? O termo pré, galera, ele significa antes. Tá? Se você comparar com pré-alfabetização, veio antes do processo de alfabetização. É uma preparação para que a alfabetização aconteça. Então, o período pré-colonial, ele vem antes, tá, da intenção dos portugueses de fixar colônia aqui na América. Então, o termo pré-colonial, antes da colônia, ok? A história do Brasil é marcada principalmente, tá, por divisões um pouco claras. Como assim, professor? Nós temos os 30 primeiros anos, né, da história do Brasil, de 1500 a 1530, nós temos o período pré-colonial. De 1530, né, até 1815, nós temos o período colonial, o período em que o Brasil, né, se manteve como colônia de Portugal. De 1815 a 1822, tá, que é o ano exato ali da proclamação da independência, nós temos um período em que o Brasil se torna província de Portugal e Algarves. Ele eleva-se um status ali, se comparando, né, chegando próximo à ideia de um país independente. E de 1822 para frente, o Brasil se torna um país independente. É claro que a princípio a gente vai ter um regime imperial, depois será proclamada a República, lá em 1889, e é mantido até hoje esse regime, né, o regime de república. Porém, isso não vem ao caso. Nosso assunto de hoje é período pré-colonial. Então, o período pré-colonial no Brasil, como eu disse lá no início, ele vai dos anos de 1500 a 1530. Tá? Nesse período, galera, nesses 30 primeiros anos, os portugueses eles não tiveram a intenção de permanecer aqui no Brasil, de se fixar aqui no Brasil. Primeiro, né, a ideia de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, tá, ela é uma ideia um pouco retrógrada. Por quê? Tá? A ideia de que Cabral descobriu o Brasil não é uma ideia que deve ser aplicada e utilizada nos dias de hoje. Porque a gente sabe o seguinte, que 8 anos antes de Cabral, né, os espanhóis já haviam chegado na América, a América já era conhecida, já havia sido descoberta pelos espanhóis. Professor, eu posso utilizar o termo descobrimento ali para Cristóvão Colombo, 1492? Pode utilizar sim, isso depende do ponto de vista, tá? Porque para os europeus, efetivamente, a América não existia. Para os europeus, a América não existia, eles descobriram um novo continente. Isso é muito relativo. Se você fosse um nativo nesse período, a América já existia para você. Se você fosse um europeu, um espanhol ali da esquadra de Cristóvão Colombo, né, a América não existia. Então ela foi descoberta para os europeus. Tranquilo? Porém, o termo descobrimento do Brasil não deve ser aplicado, tá? Pedro Álvares Cabral já sabia muito bem da existência das novas terras. A ideia de que ele buscava uma nova rota de caminho para as Índias, isso é uma ideia um pouco falsa. Tá? Ele já sabia muito bem, né, da existência dessas terras. Inclusive, 2 anos antes de Cabral, Duarte Pacheco, existe um registro, né, de que o português Duarte Pacheco, 2 anos antes de Cabral, chega às terras do Brasil. Então, essa rota marítima já era conhecida. Tá? Logo após a chegada de Cabral no ano de 1500, começa a história do Brasil. A história do Brasil começa a ser registrada, né? E os portugueses começam a tomar posse, tá, das terras que são herdadas através do quê? Do Tratado de Tordesilhas. A partir do ano de 1500, que os portugueses vão começar a tomar posse das terras que lhes cabem através do Tratado de Tordesilhas. Então, a nossa história, propriamente dito, ela começa a ser registrada a partir daí. Porém, nos 30 primeiros anos, até 1530, os portugueses não têm intenção de permanecer aqui na América. Por quê? Tanto
o modelo de colonização espanhol na América, quanto o modelo de colonização português na América, ele se dá por conta do quê? Por meio da exploração. Então, se você vai colonizar determinado território com a intenção de explorar, você não tem intenção de permanecer. Tá? Você não tem intenção nenhuma de permanecer nesse território. Então, por isso, nós dizemos que nos 30 primeiros anos é um período pré-colonial, porque os portugueses não tinham intenção de permanecer aqui. A intenção dos portugueses era apenas o quê? Subtrair o máximo de riquezas possíveis para abastecer Portugal e fortalecer a coroa portuguesa. Porém, galera, no entanto, nós sabemos também que, a princípio, os portugueses não encontraram ouro, nem o metal ou outro tipo de pedra preciosa, né? Assim que eles chegaram, o litoral brasileiro é conhecido como litoral pobre, tá? Para pedras ou metais preciosos. Logo de cara, os portugueses não descobriram metais preciosos. Nós temos aí, né, a marcha para o centro do Brasil, que eles vão descobrir ali ouro em Minas Gerais, Tocantins e Goiás, porém isso é um pouco mais para frente. Nos 30 primeiros anos, os portugueses se resumem a expedições litorâneas, ou seja, eles não têm a intenção de avançar para o centro do território, onde hoje é o Brasil. Tá? Eles não criam expedições efetivas para o centro do Brasil. Então, nesses 30 primeiros anos, eles se limitam às expedições litorâneas, e o litoral brasileiro é conhecido como litoral que não produziu, né, muito metal precioso, não foi encontrado, tá, muitas pedras preciosas. Então, a princípio, eles se limitando em expedições litorâneas, tá, o único ouro, aquilo que foi considerado ouro português nos 30 primeiros anos, a única riqueza a ser extraída era o pau-brasil. Tá, o ouro português dos 30 primeiros anos foi o pau-brasil. A extração do pau-brasil ela foi muito dinâmica, né? Nós sabemos que, de acordo com registros, eles basicamente extinguiram essa árvore, né, aqui no Brasil. Eles subtraíram tanto o pau-brasil nos 30 primeiros anos que basicamente, ou quase, digamos assim, a gente sabe que ela não foi extinta efetivamente, tá? Mas eles destruíram quase toda a reserva de pau-brasil que existia aqui no território brasileiro. Então, 30 primeiros anos, expedições litorâneas, extração de pau-brasil. Tá? Durante esse período, galera, a coroa portuguesa ela não vai investir na colônia. Tá? Ela não vai trazer benefícios aqui para a América. A única coisa que é construída, basicamente, são as feitorias. As feitorias são imensos galpões, né, que vão servir para armazenar o pau-brasil que será levado para a Europa. O motivo pelo qual os portugueses extraíram o pau-brasil, todos nós já sabemos, né, devido ao seu grande valor comercial. Tá? A madeira, o pau-brasil, era muito utilizado na fabricação de móveis e utensílios na Europa, e a tinta que era extraída da sua madeira era utilizada para tingir roupas. Então, o pau-brasil tinha um grande valor comercial. Não encontrando metais ou pedras preciosas, coube aos portugueses subtrair quase toda a reserva de pau-brasil existente aqui em território brasileiro. Ok? Para a extração desse pau-brasil, o português ele teve que manter uma relação com o nativo, tá? Ele teve que manter uma relação com o nativo brasileiro, com o índio brasileiro, né? Essa relação, galera, a princípio foi uma relação de troca, tá? De troca de quê? De trabalho por bugigangas, ou seja, o português ele precisava de mão de obra para a extração do pau-brasil. Tá? O nativo brasileiro ele tinha um melhor conhecimento da mata, então ele sabia onde estava a reserva dessa madeira. Então, de uma certa forma, o português precisava da ajuda e do trabalho do nativo. Então, para manter nessa relação comercial, foi criado-se o escambo. O que é o escambo? O português oferecia bugigangas, tá? A história lá do espelho, né, do facão, de ferramentas que o nativo não conhecia,
Isso era dado pelo português, em troca o nativo iria trabalhar para esse português. Ele extrair, a princípio trabalhar na extração do pau-brasil, extração e localização, né, das reservas de pau-brasil. O escambo é um processo, uma relação, digamos assim, uma relação comercial de troca. Foi injusta? Foi injusta, sem sombra de dúvidas. Para muitos historiadores, o escambo não passa de um modelo de escravidão. Tá? Para muitos historiadores, o escambo é um modelo de escravidão. Por quê? Primeiro, vamos pensar no período e no processo. O nativo ele precisava de um espelho, ele tinha contato com o espelho. Se ele não tinha contato, ele não precisava. O nativo ele precisava de um facão, de um utensílio doméstico? Não. O nativo vivia da caça e da pesca. Tá? O modelo de subsistência do nativo era caça e pesca. Para caça e pesca ele já tinha já havia inventado as suas próprias ferramentas. Então ele não precisava, tá, desses objetos trazidos pelos portugueses. Então o escambo não passa de uma forma injusta, tá, de manutenção da mão de obra do nativo. E muitos consideram até mesmo um modelo de escravidão, né? Esse é um resumo básico aí do que foi o período pré-colonial. Tá? Ele é de grande importância para a história do Brasil, porque é nesse momento que nós temos ali o início do registro histórico do Brasil. A história do Brasil começa no ano de 1500 e o primeiro recorte histórico é, sem sombra de dúvidas, o período pré-colonial. Ok? Nas próximas aulas a gente vai estudar o período colonial, o processo de escravidão, né? A trazida aí dos escravos africanos para o Brasil, a substituição da mão de obra, né, nativa pela mão de obra escrava do negro africano. Por que o índio brasileiro não foi utilizado de uma forma tão efetiva como escravo? Por que foi substituído pelo africano? Existem diversas vertentes, eu já vou esclarecer aqui, porque isso faz parte também do período pré-colonial. A princípio tem-se a ideia de que o nativo brasileiro era preguiçoso, que ele não conseguia trabalhar, né, da forma a satisfazer os portugueses. Não, isso não tem nada a ver, galera. O nativo brasileiro, o índio brasileiro, ele não era preguiçoso. Ele só não conhecia, na verdade, o trabalho pesado. Ele não estava acostumado. Então não existia necessidade do nativo brasileiro trabalhar de uma forma mais pesada. Então por isso ele não suportava, né, ser inserido nesse modelo de trabalho. Então se ele não precisava do trabalho, consequentemente ele não iria suportar durante longos períodos. Então ele não é preguiçoso. Antes da chegada do português, o nativo brasileiro sobrevivia do quê? Da caça e da pesca. Ele precisava, um exemplo, todos os dias sair e extrair para o Brasil? Não precisava. Se ele não precisava, quando ele é inserido nesse modelo, consequentemente ele não vai ser apto, não vai estar apto ou preparado para esse modelo de trabalho. Tá? Então ele não deve ser considerado preguiçoso. Porém, a mão de obra foi substituída, foram trazidos negros africanos para o Brasil, né, para manter a mão de obra necessária para o desenvolvimento da colônia. Por que o negro africano foi trazido? Primeiro, tá, tem a intervenção da coroa portuguesa e da Igreja Católica, tá, porque o tráfico negreiro ele vai gerar lucros, tá, ele vai gerar lucros altíssimos para a coroa portuguesa. Tá? Então, escravizar o nativo aqui não seria viável, não seria lucrativo para a coroa portuguesa. Por isso que a mão de obra ela é substituída gradativamente e utilizada a mão de obra escrava africana de uma forma tão intensa durante os mais de 300 anos de escravidão no Brasil, né? Até a Lei Áurea lá em 1888, ok? Na próxima aula a gente dá continuidade nesse assunto, a gente entra efetivamente no período pré-colonial. Tá? Fiquem com Deus e até mais.